pessoas que estavam iniciando mais um dia de trabalho. Funcionários de escritórios, operadores do setor financeiro, secretárias, pessoal de segurança, limpeza, manutenção. Para alguns, deveria ser apenas a rotina de servir um café ou cumprir mais um dia de estágio. Eram perto de 3.000 pessoas, contando as que chegaram depois, como bombeiros, policiais. Nenhuma delas, nem nos piores pesadelos, poderia imaginar que seus locais de trabalho, as Torres Gêmeas em Nova York, seriam atingidas de forma proposital por 2 enormes aviões lotados de passageiros com os tanques cheios de combustível. Assim como as demais vítimas de outros 2 aviões sequestrados naquele 11 de setembro. Os ataques terroristas ocorridos há 20 anos deixaram traumas que se estendem até hoje e ainda vão se prolongar por muito tempo. Filhos que perderam seus pais ou mães. Pais que perderam os filhos nos atentados ou nas guerras que viriam. Esta edição do Matéria de Capa está começando. Tudo começou na manhã do dia 11 de setembro de 2001, uma terça-feira. 4 aviões foram sequestrados por terroristas ligados ao grupo extremista Al-Qaeda e levados para ataques suicidas contra os Estados Unidos. 2 contra as Torres Gêmeas, em Nova York, 1 contra o Pentágono, em Washington, e outro que caiu numa área rural na Pensilvânia. Perto de 3.000 pessoas morreram, o maior número de vítimas no país desde a Guerra Civil Americana. Às 8h45 da manhã, naquele 11 de setembro, um Boeing 767 da American Airlines com os tanques cheios de combustível bateu contra a torre norte do World Trade Center em Nova York. O choque abriu um enorme rombo na altura do 80º andar do edifício, matando centenas de pessoas e deixando outras centenas presas numa armadilha de fogo nos andares superiores. Aterrorizados, os ocupantes dos andares abaixo tentavam deixar o prédio e tudo indicava que se tratava de um acidente. Então, 18 minutos depois, outro Boeing 767 da United Airlines aparece nas telas e faz uma manobra em direção à torre sul do World Trade Center e choca-se com o edifício na altura do 60º andar. Então ficou claro que não se tratava de acidente. Os Estados Unidos estavam sob ataque em seu próprio território. Os atacantes eram terroristas da organização Al-Qaeda, então comandada por Osama Bin Laden, que entraram no país sob disfarce e planejaram os atentados durante mais de um ano. No total, eram 19 extremistas que conseguiram burlar os controles dos aeroportos, levando facas e punhais para sequestrar 4 aviões quase ao mesmo tempo. Não por acaso escolheram voos destinados à Califórnia, porque os tanques estavam cheios de combustível. Começa antes mesmo do 11 de setembro. Começa com o governo de George H. Bush, fim dos anos 80, que apoiava a Al-Qaeda, dentre vários grupos mujahidins, apoiava a Al-Qaeda contra a União Soviética. E aí acabou a Guerra Fria, a União Soviética saiu de lá, eles retiraram o apoio. Teve culpa do governo Clinton, que não soube identificar a tempo que a Al-Qaeda era uma ameaça que estava crescendo. Teve a culpa do governo George W. Bush de desviar o foco de combater a Al-Qaeda no Afeganistão e invadir o Iraque. Teve ainda no governo George W. Bush mudar o objetivo de acabar e combater a Al-Qaeda para construir um Estado centralizado no Afeganistão. E aí Obama e Trump de manterem essa linha, apesar deles terem tentado retirar, ouvirem os seus militares que nunca era hora de sair. O militar nunca vai admitir que não vamos sair porque nós não conseguimos atingir nosso objetivo. Então, uma série de erros. Não dá para dizer que foi um único. E, portanto, de todos esses levaram a essa realidade de hoje nós termos Talibã no poder no Afeganistão.
Enquanto milhões de pessoas viam pela TV as terríveis cenas dos prédios destruídos em Nova York e acompanhavam o desespero das vítimas que deixavam o local, outros cenários de terror estavam em andamento. 9h45 da manhã, exatamente uma hora após o primeiro ataque à torre norte do World Trade Center em Nova York. Um Boeing 757 da American Airlines, depois de sobrevoar rapidamente Washington, atinge o lado oeste do prédio do Pentágono, sede do Departamento de Defesa e símbolo do poder militar dos Estados Unidos. 125 militares e civis, funcionários do Pentágono, morreram na hora. Todos os 64 passageiros e tripulantes do avião também perderam a vida. Como se fosse o roteiro de um filme de catástrofe, 15 minutos após o choque do avião contra o prédio de 5 pontas em Washington, a torre sul do World Trade Center desabou, espalhando uma gigantesca nuvem de poeira e detritos pela cidade. Meia hora depois, ocorria o desmoronamento da torre norte. Apenas 6 pessoas, entre todas que estavam nas duas torres no momento dos ataques, sobreviveram. 2.763 morreram. Esse total inclui 343 bombeiros e 60 policiais que tentavam socorrer as vítimas ou organizar os trabalhos de ajuda na área. Outras 10.000 pessoas que estavam nas proximidades foram tratadas de problemas respiratórios nos meses que se seguiram. Na sequência de horrores daquela terça-feira que entrou para a história, os passageiros de um outro voo enfrentavam um pesadelo com uma diferença em relação aos demais ataques. Como aquele voo sofreu um atraso, ao embarcarem, eles já sabiam dos outros atentados. O Boeing 757 da United Airlines decolou do aeroporto de Newark, em Nova Jersey, com destino a São Francisco, na Califórnia, e ficou conhecido pelo seu número, o voo 93. 40 minutos após a decolagem, os terroristas anunciaram o sequestro. Os passageiros, informados sobre o que havia ocorrido com os outros aviões, logo concluíram que poderiam ser vítimas de um ataque suicida e resolveram reagir. Um deles, Tomás Burnet Jr., ligou pelo celular para sua mulher para se despedir e disse a ela: "Eu sei que todos nós vamos morrer. 3 dos nossos resolveram fazer alguma coisa a respeito." Ele anunciou, deixando claro que iria se juntar ao grupo. Sandy Bradshaw, comissária de bordo, também ligou para o marido e disse: "Todos estão indo para a primeira classe. Tenho que ir. Adeus." Ao invadirem a cabine, os sequestradores enfrentaram a resistência do piloto e do copiloto. O ruído da luta foi ouvido pelo controle de tráfego aéreo. Um dos terroristas, Ziad Jarrah, que havia tomado aulas num clube de aviação, assumiu o controle. Naquele momento, o grupo de passageiros resolveu enfrentar os sequestradores. Houve luta corporal e o confronto se estendeu para a cabine. Desgovernado, o aparelho despencou a 800 km por hora, chocando-se contra o solo na área rural de Shanksville, na Pensilvânia. Eram 10h10 da manhã. Todas as 44 pessoas a bordo, incluindo os 4 terroristas, morreram. Não se sabe qual era o objetivo dos terroristas, qual prédio eles pretendiam atacar, mas acredita-se que os possíveis alvos eram a Casa Branca ou o edifício do Congresso dos Estados Unidos. Somando-se às vítimas do voo 93, os ataques de 11 de setembro de 2001 deixaram 2.996 mortos, incluindo os 19 terroristas que participaram dos ataques. Naquela terça-feira, o então presidente George W. Bush estava na Flórida. Ao longo do dia, ele passou por vários locais porque os serviços de segurança não queriam levá-lo de volta para a Casa Branca diante do risco de um eventual ataque. The search is underway for those who are behind these evil acts. À noite, já na Casa Branca, Bush fez um discurso para a nação.
anunciando que os Estados Unidos iriam reagir aos ataques, deixando claro que haveria uma resposta militar. E aproveitou para mandar um recado a alguns governos do Oriente Médio. Disse que os Estados Unidos não fariam distinção entre os terroristas que cometeram aqueles atentados e os países que lhes garantiam proteção. Em 7 de outubro, menos de um mês após os ataques, foi lançada uma operação internacional liderada pelos Estados Unidos, com apoio de aliados europeus, contra o regime do Talibã no Afeganistão, onde funcionavam as principais bases da Al-Qaeda, o grupo terrorista liderado por Osama Bin Laden. Em 2 meses, o Talibã foi removido do poder em Cabul, mas o grupo se reorganizou em forma de guerrilha e passou a ocupar importantes áreas no país e também no vizinho Paquistão. Os Estados Unidos reforçaram sua presença militar no Afeganistão, enviando milhares de soldados, mas isso não foi suficiente. Ainda hoje, os guerrilheiros controlam importantes redutos no território afegão e acredita-se que esse controle será ampliado após a retirada de tropas, iniciada pelo ex-presidente Barack Obama e mantida pelo governo de Joe Biden. São tantos os detalhes sobre a sequência de ataques que é difícil acompanhar tudo, não é mesmo? Por isso preparamos uma linha do tempo dos acontecimentos naquele dia. Vamos dar uma olhada. 7h59 da manhã. O voo 11 da American Airlines, um Boeing 767 com 92 passageiros e tripulantes a bordo, decola do aeroporto Logan, em Boston, com destino a Los Angeles. 8h14, um Boeing 767 da United Airlines, o voo 175, com 65 pessoas a bordo, decola de Boston, também com destino a Los Angeles. 8h19, os comissários de bordo do voo 11 alertam o pessoal de terra que o avião tinha sido sequestrado. A American Airlines avisa o FBI, a Polícia Federal Norte-Americana. 8h20, o voo 77 da American Airlines, um Boeing 757, decola do Aeroporto Internacional de Dulles, em Washington, a capital, com destino a Los Angeles. 64 pessoas estavam a bordo. 8h40, o Comando de Defesa Aeroespacial, NORAD, alerta a Força Aérea sobre a suspeita de sequestro do voo 11 da American Airlines. 2 caças bombardeiros se preparam para decolar da base de Cape Cod, na costa leste dos Estados Unidos. Mas os caças ainda estavam no solo quando o Boeing do voo 11 bateu contra a torre norte do World Trade Center. 8h41. O voo 93 da United Airlines, um Boeing 757, com 44 pessoas a bordo, parte do aeroporto de Newark, Nova Jersey, com destino a São Francisco. A decolagem estava com 40 minutos de atraso e deveria ter coincidido com o mesmo horário de partida dos outros 3 voos. 8h46. O Boeing da American Airlines, voo 11, bate contra a Torre Norte, matando todos a bordo, além de centenas de pessoas no prédio. 9h03. O voo 175 da United Airlines choca-se contra a Torre Sul, entre os andares de número 75 e 85. Todos a bordo morreram, além de centenas de pessoas no prédio. 9h37. O voo 77 bate contra a parte leste do prédio do Pentágono, em Washington, matando as 59 pessoas a bordo e outras 125 que estavam naquela parte do edifício. 9h59. A torre sul do World Trade Center desaba. 10h07. O voo 93 da United Airlines bate contra o solo numa área rural da Pensilvânia. Todas as 44 pessoas a bordo morreram. 10h28. A torre norte do World Trade Center desmorona. 11 de setembro de 2002, um ano após os ataques. A primeira iluminação especial é inaugurada no local onde ficavam as Torres Gêmeas para lembrar as vítimas da tragédia. Daqui a pouco, a busca incessante ao homem por trás do 11 de setembro, Osama Bin Laden. E ainda, aumento de vigilância após o atentado não impediu uma sequência de tentativas de ataques terroristas nos Estados Unidos. Não saia daí.
Considerado o cérebro dos ataques de 11 de setembro, Osama Bin Laden conseguiu escapar durante muito tempo da caçada promovida pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Mas ele só foi localizado graças ao antigo sistema de recompensa, utilizado desde os tempos do Velho Oeste, e custou muito dinheiro. Esta é Islamabad, a capital do Paquistão. Foi lá que, em agosto de 2010, um ex-oficial do Serviço de Inteligência paquistanês procurou a Embaixada dos Estados Unidos com uma proposta. Ele sabia onde ficava o esconderijo de Osama Bin Laden, mas queria uma recompensa para revelar. Seu preço, $25 milhões. Logo, a CIA entrou no negócio e passou a vigiar o local, uma casa em Abbottabad, no Paquistão. Acontece que não era sempre que Bin Laden passava por lá. Além disso, era difícil identificar à distância as figuras que entravam e saíam. Apesar disso, uma operação de ataque começou a ser planejada pelo Grupo de Operações Especiais da Marinha Americana, conhecido como SEALs. A vigilância se estendeu por meses, até que na noite de 2 de maio de 2011, um comando a bordo de helicópteros aterrissou no local. Os integrantes da força invadiram o complexo residencial e mataram Bin Laden e outros combatentes. O corpo foi levado para o Afeganistão para identificação e, em seguida, lançado ao mar de um navio da Marinha Americana. 4 dias depois, em 6 de maio, a Al-Qaeda confirmou a morte e prometeu vingança. Permissão para que os serviços de inteligência dos Estados Unidos interceptem ligações telefônicas, e-mails e celulares. Esta foi uma das consequências dos atentados de 11 de setembro de 2001. O chamado Ato Patriótico, um decreto assinado pelo então presidente George W. Bush em outubro de 2001, concedeu amplos poderes aos serviços secretos norte-americanos. O objetivo, de acordo com a lei, era investigar pessoas e organizações supostamente envolvidas com atos terroristas. Ao mesmo tempo, o ato estendeu o foco para instituições financeiras a fim de detectar operações destinadas ao financiamento de ações de grupos extremistas. A medida prevê a punição de qualquer pessoa ou instituição que utilize bancos norte-americanos para ações legais, como a lavagem de dinheiro. Isso vale para operações feitas nos Estados Unidos ou no exterior. A iniciativa acabou revelando inúmeros casos de desvio de dinheiro público, incluindo as operações da Lava Jato, quando políticos e empresários brasileiros fizeram transferências de milhões de dólares desviados da Petrobras através de bancos norte-americanos. Casos de propina do chamado Petrolão foram descobertos graças a essa legislação. O que foi identificado depois de várias investigações do porquê que ocorreu o 11 de setembro, né, todos os atentados, porque não foi só Torres Gêmeas, né, foram vários atentados ali, se percebeu que a CIA sabia um pouquinho do que estava acontecendo, o FBI sabia um pouco, as polícias estaduais tinham desconfiança, faltava o quê? Efetivamente um órgão central. A própria NSA, né, que realmente a agência de segurança que tem a maior capacidade de gerar dados de inteligência, também sabia um pouco, e, portanto, National Security, o Homeland Security Office, passou a ser esse grande agente de integração de inteligência e que, apesar dos pesares, vem conseguindo batalhar contra grupos terroristas. Não houve mais nenhum grande atentado. Apesar do aumento na vigilância, houve várias tentativas de ataques terroristas nos Estados Unidos. Um deles na Times Square, em Nova York. No dia 1º de maio de 2010, 2 vendedores de rua alertaram a polícia sobre a fumaça que saía de um carro estacionado na Times Square, em Manhattan. Ao chegarem ao local, os policiais descobriram que havia uma bomba no veículo, que, embora acionada, não explodiu. 2 dias depois, o FBI prendeu o paquistanês Faisal Shahzad, que tentava embarcar num voo com destino a Dubai, nos Emirados Unidos. Ele confessou não apenas que havia planejado o ataque, mas que o objetivo era matar um grande número de americanos.
foi condenado à prisão perpétua. Foram vários os atentados frustrados após o 11 de setembro. Vamos ver alguns. Dezembro de 2001. Um homem foi preso ao tentar detonar uma bomba escondida no sapato, num voo da American Airlines de Paris para Miami. Pena, prisão perpétua. Agosto de 2004. 2 homens foram presos ao tentarem detonar um explosivo no metrô de Nova York. Prisão perpétua. Junho de 2006. 7 homens foram presos por planejarem a explosão de bombas na então Sears Towers, em Chicago, Illinois. 13 anos de prisão. Junho de 2007. 4 homens foram presos após a descoberta de um plano para explodir as linhas de abastecimento de combustível do aeroporto John Kennedy, em Nova York. O líder do grupo, Abdul Qadir, foi condenado à prisão perpétua e os demais apenas menores. 25 de dezembro, Natal de 2009. Um homem foi dominado pelos passageiros de um voo da Northwest Airlines quando tentava detonar um explosivo escondido nas roupas. Era Abdul Farouk. Pena, prisão perpétua. No total, foram cerca de 40 tentativas frustradas ao longo de 2 décadas. Outra mudança importante no pós-11 de setembro refere-se ao reforço da segurança nos aviões e aeroportos. Isso inclui o treinamento de pilotos que foram autorizados a portar armas na cabine. Para a maioria dos passageiros que circulam pelos aeroportos, as mudanças são quase imperceptíveis. Mas esses ambientes estão entre os mais protegidos do mundo. Câmeras ocultas se espalham por todas as áreas. As pessoas nem se dão conta de que estão sendo filmadas e de diversos ângulos. Os equipamentos de revista de bagagens foram aperfeiçoados e podem captar qualquer objeto suspeito, mesmo escondidos em roupas. Mas a maior novidade em relação à segurança dos voos foi a aprovação de uma lei federal nos Estados Unidos que autoriza os pilotos e copilotos a portarem armas e exige o treinamento para o uso. E os comissários de bordo passaram a receber instruções sobre como agir em caso de sequestro. Daqui a pouco, um mês após o atentado que chocou o mundo, os Estados Unidos invadem o Afeganistão. E mais tarde, um novo alvo de represálias, o Iraque. Não saia daí. Em outubro de 2001, um mês após os atentados de 11 de setembro, uma força internacional liderada pelos Estados Unidos invadiu o Afeganistão. Esta foi a primeira ação militar dos Estados Unidos em represália aos atentados. O objetivo era derrubar o regime do Talibã, acusado de abrigar militantes da Al-Qaeda, responsável pelos ataques do 11 de setembro. Além das tropas norte-americanas, forças de 40 países integravam a coalizão. No início do conflito, o Talibã foi forçado a recuar para as regiões montanhosas, longe dos grandes centros. Mas eles não seriam derrotados. 2 décadas, centenas de milhares de vítimas e $1 trilhão depois, o Talibã retomou o poder e expulsou o governo apoiado pelos Estados Unidos. Ao tomarem a capital, Cabul, os militantes do Talibã espalharam o terror. Milhares de pessoas tentavam fugir a todo custo. Aviões dos Estados Unidos, incluindo aparelhos de carga, partiram lotados com as pessoas amontoadas a bordo. Em meio ao caos, terroristas do Estado Islâmico, grupo aliado ao Talibã, lançaram um ataque suicida nas proximidades do aeroporto, o que resultou na morte de mais de 90 pessoas.
Os militantes do Talibã são famosos por invadir residências, sequestrar as mulheres, transformá-las em escravas, enquanto os homens são obrigados a pegarem armas nas fileiras do grupo extremista. Nos tempos em que ocuparam o poder antes da invasão americana, as mulheres também eram proibidas de frequentar escolas. Nos últimos anos, milhares delas acompanhavam cursos nos diversos níveis educacionais. Mas agora não sabem até quando será possível. Na dúvida, as que conseguiram preferiram fugir do país. Em março de 2003, os Estados Unidos iniciam outra guerra como represália pelos ataques de 11 de setembro de 2001. O Iraque foi o alvo da vez. O governo norte-americano acusava o regime de Saddam Hussein de manter ligações com a Al-Qaeda e também de produzir armas de destruição em massa. Nenhuma das duas acusações foi comprovada. A guerra se prolongou até dezembro de 2011, quando foi assinado um pacto em Bagdá e um governo provisório assumiu o poder. O conflito deixou cerca de 500 mil de mortos, além de bilhões de dólares em gastos. Cerca de 3 trilhões de dólares, uma montanha de dinheiro que daria para aplacar por muito tempo a fome no mundo. Esse foi o custo aproximado das guerras que os Estados Unidos lançaram contra o Afeganistão e Iraque em represália aos atentados de 11 de setembro de 2001. Claro que muito pior que o dinheiro é a perda de vidas. Mais de 500 mil de mortos nas duas guerras, a maioria de civis iraquianos e afegãos. As consequências foram muito além do que é possível observar pelo noticiário do dia a dia. Em Nova York, milhares de pessoas passaram a enfrentar doenças respiratórias por conta da nuvem de poeira provocada pelo desabamento das torres. E outras enfrentam até hoje o pesadelo provocado pelas lembranças daquele dia trágico gravado na memória. Por mais que se tente, são registros difíceis de apagar. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma boa noite a todos. Até lá.